João Magalhães, Tássio Cruz, participando mais uma vez na edição de hoje do Jornal Dia News. Vamos ouvir agora uma fala do deputado Felipe Sampaio, do MDB, deputado estadual, sobre o seu primeiro ano na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Quais as ações, qual o balanço, as atividades desenvolvidas em 2023? Acompanhe. Foi um ano bem produtivo, um ano corrido, mas de muito trabalho na Assembleia Legislativa. E a gente, o Executivo, junto com o Legislativo, unidos para transformar o nosso Piauí. E aqui, no meu primeiro mandato, me sinto feliz de fazer parte desse grande time da Assembleia Legislativa, representando o nosso povo. E a gente trazer, no ano de 2024, grandes projetos para o Estado do Piauí. Deputado Felipe Sampaio, tendo a primeira oportunidade de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí, é filho do vice-governador e ex-presidente da Assembleia, Temístocles Filho, trazendo uma avaliação positiva dos trabalhos realizados ao longo de 2023 e já com um pique, demonstrando a motivação para 2024. E por falar em 2024, o deputado Felipe Sampaio falou de eleição municipal em Teresina. Ele é um dos defensores da pré-candidatura própria do MDB aqui na capital. Ele acredita que o MDB deve insistir com o nome do doutor Paulo Márcio, que, na avaliação dele, tem potencial para disputar o comando do Palácio da Cidade. Vamos ouvi-lo. Vai ser planejado e vai ser dito no próximo ano, 2024. O Paulo Márcio é um grande gestor, um dos melhores hospitais federais do Brasil, se encontra aqui na nossa capital Teresina. Ele está fazendo um belo trabalho no HU de Teresina e com certeza irá gerir muito bem a Prefeitura Municipal de Teresina, caso a população queira. É o nome do nosso MDB, mas estamos aí alinhando juntamente com o nosso vice-governador para ver no próximo ano como será aí o segmento dessa pasta. Tássio, nós temos que reconhecer que pelo menos no núcleo político comandado pelo vice-governador, o discurso está afinado. Há uma ampla e insistente defesa pela pré-candidatura de Paulo Márcio à Prefeitura de Teresina. Dentro daquele bloco ali sim, né, Elias? Mas falando sobre um pouco a primeira sonora, apesar de ser filho, né, curiosamente é mais velho que o irmão Marcos Aurélio, o deputado Felipe Sampaio, ele adota uma postura bem parecida com a do pai, pouco atuante junto à opinião pública, né, trabalha mais no bastidor, trabalha ali dentro do parlamento, né, comedido como o pai. Então, acho interessante a gente observar esse perfil, até de certa forma parecido com o pai, e falando sobre um parlamento que, como a gente destacava, e eu falava sobre isso na nossa retrospectiva de ontem, adota uma postura, um parlamento que adota uma postura de uma oposição bem café com leite, foi o termo que eu usei, uma oposição pouco combativa com Rafael Fonteles, e muito pelo contrário, é uma oposição que tenta passar para a base do governo, visando as eleições municipais. Então eu acho que é interessante que essa tranquilidade que a base está tendo na Assembleia tem um ponto central nessa oposição que muito pouco atua. Temos ali a deputada Gracinha, às vezes o deputado Gustavo Neiva, mas poucas falas dissonantes, né, combativas contra a gestão. Agora, quanto ao município, é interessante observar que quando o Temístocles posterga esse anúncio, e também analisávamos anteriormente, ele dá uma clara sinalização para o PT. Ó, se vocês escolherem o vice, vocês vão fechar a porta para o MDB. Então ele deixa esse ativo ali, né, mantém esse ativo. E uma informação de bastidor interessante. Neste final de semana, ao longo do feriadão, o atual, né, vice-prefeito, que está afastado, Robert Rios, fez um churrasco amplo para mais de 100 lideranças na casa dele e amigos, e lá esteve Paulo Márcio. E Paulo Márcio dialogava com vários vereadores de Teresina, buscando apoio desses vereadores à sua candidatura. Então é uma informação de bastidor que a gente teve acesso importante, que Paulo Márcio esteve junto a esses vereadores no final de semana, nesse churrasco ofertado pelo vice-prefeito.
Doutor Pessoa passou por lá, Renato Berger passou por lá, Joaquim Caldas e outros vereadores passaram também por lá. E Paulo Márcio já tenta, junto a esses parlamentares, viabilizar essa pré-candidatura, tentando obter espaço junto ao parlamento. Então, com o aval de Temístocles, ele começa a tentar essa viabilidade também no parlamento. Fazer campanha sem vereador é muito difícil. Hoje ele tem apenas Zé Nito, né, que é o vereador mais fiel a Temístocles Filho. Então, eu acho que Temístocles e o seu grupo postergar esse anúncio, essa decisão para o vice ou não, é também uma sinalização para Fábio Novo, e ficam na expectativa de que Paulo Márcio consiga evoluir nas pesquisas que até agora não decolou. Magalhães, doutor Paulo Márcio participando de almoço, de confraternização, buscando apoio para se fortalecer, para viabilizar. Não há aí, a partir dessas informações trazidas pelo Tássio, não tem como a gente imaginar ele desistindo agora. Ele está procurando se viabilizar. Isso mesmo, Eliezer. Na verdade, o planejamento, a estratégia desse grupo liderado pelo vice-governador Temístocles Filho, a estratégia é muito clara. Eles acreditam que Paulo Márcio chega na casa ali do 8%, 10% em breve, né? Eles têm esse discurso de que Paulo Márcio não é conhecido, mas dentro do segmento que conhece Paulo Márcio, ele tem uma aceitação muito grande. A gente já comentou aqui que o vice-governador tem um olhar diferenciado sobre a eleição de Teresina. Ninguém pode negar que ele consegue compreender e fazer uma leitura muito boa sobre, de fato, o cenário eleitoral. Diante disso, a gente tira uma conclusão. Primeiro, Temístocles tem certeza de que a eleição em Teresina é de 2 turnos. Porque, obviamente, se ele acreditasse que a eleição era de 1 turno, eu acredito que ele não ia continuar apostando numa terceira via. Ele já ia escolher o lado dele, ou é Silvio Mendes ou Fábio Novo, e pronto. Obviamente que a tendência natural seria Fábio Novo. Então, se ele acredita que é preciso continuar apostando no nome de Paulo Márcio, primeiro é porque ele sabe que Paulo Márcio tende a crescer lá na frente, quando o nome dele se tornar mais popular para a sociedade. Ele tem utilizado essa estratégia das redes sociais, tem, de certa forma, marcado bastante presença na imprensa e também, por outro lado, agora tenta se viabilizar junto às lideranças políticas, como serviu aí esse encontro que o Tássio citou, promovido pelo atual vice-prefeito Robert Rios. Se Temístocles Filho entende que vai ter segundo turno em Teresina, aí reforça ainda mais a tese dele de apostar numa candidatura própria. Porque caso tenha segundo turno em Teresina e Paulo Márcio chegue ali como terceiro colocado, ele passa a ser, de fato, o nome a ser buscado pelos outros 2 nomes que vão para o segundo turno. Então, de fato, é muito difícil a gente ver uma desistência de Paulo Márcio, já que quem banca, né, politicamente a estratégia tem o comando e o controle total do MDB em Teresina. O vice-governador Temístocles Filho consegue controlar e executar a estratégia que ele pensa para o MDB de Teresina. Então, se ele entende que é necessário que Paulo Márcio continue firme na pré-candidatura, pode ter certeza que é assim que vai seguir e lá na frente vão oficializar essa tese da candidatura própria do partido. Então, eu diria que, de fato, hoje o vice-governador está, assim, com um discurso bastante alinhado com todo o seu grupo, composto pelos filhos, né, deputado federal, deputado estadual, também pelo vereador Zé Nito e outras lideranças políticas. Muito bem. Prefeitura de Teresina publica uma licitação, um edital, oferecendo aí para a merenda escolar, para a prestação de serviços relacionados à distribuição da merenda escolar, um total de até 23 milhões de reais. Prefeitura de Teresina abre uma licitação de 23 milhões de reais para a oferta de merenda escolar em 2024, Tássio Cruz. Até surpresa hoje pela manhã, explicando para o amigo de casa como manda nossa rotina, né, João? A gente costumeiramente observa o Diário Oficial, a abertura de licitações, editais, e chamou a atenção, Eliezer, esse edital publicado hoje pela manhã pela Prefeitura de Teresina, como você disse, 23 milhões a previsão desse edital para a aquisição de merenda de insumos, né, para alimentar aí crianças
ensino fundamental, creches e outras áreas da educação. Além do ensino fundamental, como eu disse, creches integrais, pré-escola, EJA, escolas de ensino integral, escolas conveniadas e o edital foi publicado na manhã deste dia 26, o pregão eletrônico com previsão que as propostas sejam abertas dia 10 de janeiro, ou seja, então daqui a praticamente 2, 3 semanas esse edital deve ser aberto. A proposta é pelo tipo de menor valor por item, então a Prefeitura, buscando o processo de licitação, ele é conduzido pelo coordenador geral central de licitações da Secretaria, Antônio André Rosado, e acompanhado pelo secretário Rony Lustosa. Como a gente comentava anteriormente, na primeira participação, Elias, a expectativa da Prefeitura é resolver este problema grave, que é o problema da alimentação escolar. Nós tivemos o ano passado e este ano crianças voltando para casa por falta de alimento, por falta de merenda e também por falta de gás de cozinha para preparo dessas merendas. Então a Prefeitura tenta resolver esse problema, principalmente crianças de tempo integral, que ficam ao longo de todo o dia, que ficam na escola de tempo integral ao longo de todo o dia, precisam de uma alimentação de qualidade. Então vamos acompanhar de perto essa licitação, a realização, que será no dia 10, e aguardar um desfecho, porque, como eu disse, principalmente as crianças são diretamente afetadas em um cenário de extrema vulnerabilidade gastronômica que muitas crianças aqui de Teresina passam. Então, muitas vão para a escola, né, João, até para se alimentar, para tomar o café, para comer a merenda. Então, esperamos que a licitação seja bem acompanhada pelos órgãos de controle e que o alimento, de fato, chegue à merenda escolar de toda a rede aqui do município. A oferta regular e que incentive também a produção de alimentos na zona rural de Teresina. A gente sabe que uma parte desses alimentos deve ser comprada de produtores locais. João Magalhães. Isso mesmo, né? Inclusive, ano passado a gente percebeu, de fato, como disse o Tássio, alguns problemas, às vezes relacionado ao gás, às vezes relacionado também à greve dos servidores terceirizados, que normalmente são aqueles que preparam a alimentação das crianças. A gente espera que esse problema seja, de fato, solucionado para o ano que vem. Entra, inclusive, né, Eliese, no tema que a gente comentou agora há pouco, da necessidade da gestão municipal, de fato, melhorar a prestação de serviços públicos para o ano que vem, também olhando por esse viés político, já que é um ano eleitoral, é preciso que a gestão acerte o passo também em todas essas áreas. E claro que a alimentação escolar é uma obrigação, é preciso ser acompanhado, é preciso ser fiscalizado para que a criança lá na ponta seja de fato a principal beneficiada por esses serviços. É um valor alto, de fato, quem está em casa pode até achar que é um valor muito alto, mas na verdade, se a gente for calcular, dá uma média aí de quase 2 milhões por mês, levando em consideração que a rede pública municipal de Teresina é bastante extensa, né? São centenas de CMEs, de outras escolas, de escolas de ensino fundamental, são milhares, né, de crianças. A última vez que eu vi os números, são mais de 150 mil alunos, então de fato é realmente um valor compatível com a quantidade de crianças que a gente tem na rede municipal. O que a gente espera, obviamente, é que todos esses investimentos sejam colhidos lá na ponta, principalmente pelos alunos, que devem ser os principais beneficiados por esse serviço. Só para fechar, Elias, esse assunto, é um problema que a gente tem visto, né, João, recorrente, a realização de licitações. Né, aqui nós temos, por exemplo, a questão do lixo, da saúde, por exemplo. Da saúde, né, do lixo que está em uma solução emergencial, da saúde, a compra de insumos, que não se realiza uma grande licitação e faz a aquisição no atacado, vamos dizer assim, desses produtos, e fica se comprando no varejo. Comprando nesse varejo, entre aspas, o valor sempre vai ser mais alto, né, e a população, no final das contas, que é quem paga, vai pagar mais. Então esperamos que essa central de licitações consiga desenrolar essas pendências que a gente tem visto nesses 3 primeiros anos de gestão. Na verdade, só para concluir, o que a gente observou foi uma mudança de estratégia, né? Antigamente, todas as grandes pastas realizavam suas licitações, elas tinham a capacidade ali de promover um planejamento maior, já que estava, né, só naquele setor, saúde, fazia as licitações da saúde, a educação fazia as da educação. Na medida em que juntou todas só em um lugar, na Secretaria de Administração, né, nessa central
das licitações, acabou que parece que houve ali uma espécie de falha no planejamento, as licitações acabaram demorando bastante e aí obriga a Prefeitura a fazer contratações de forma emergencial, o que além de encarecer a compra do produto, acaba fazendo com que muitas vezes o mercado não ofereça a grande quantidade necessária para que o município faça a aquisição. Então, de fato, é um problema que precisa ser solucionado e a gente espera que essas grandes licitações, de fato, sejam executadas, porque independentemente da área, o poder público precisa comprar e precisa entregar a prestação do serviço à população.